E aí galera, fazendo um videozinho aqui debaixo de uma chuva, mas eu acredito que vai dar pra ter o áudio legal aí. Passando uma tempestade aqui com bastante barulho aí de trovão e raios. Nós precisamos dela, né? Então é o seguinte galera, esse motor aqui, pra quem não conhece, é um motor utilizado para fazer o controle de acionamento das venezianas, janela, porta, né, toldos. É um motor que trabalha então na horizontal. Aqui é a peça que gira, né? O motor está aqui dentro e ele segue por uma fiação. Aqui dessa parte para cá eu tenho uma parte de circuito eletrônico, de forma que ele girando essa peça aqui, ó, essa peça gira, essa peça é encaixada nessa, que faz ter o fim de curso. E aqui você regula o tamanho do fim de curso, seja para subir ou para descer. Então o que acontece? Você tem uma janela e quer colocar a veneziana elétrica, você utiliza esse motor, essa peça é encaixada no tubo que vai estar presa a veneziana, e a veneziana vai enrolando em volta do tubo. E o que faz chegar no final e desligar é porque está girando aqui e tem um relé aqui dentro que é acionado como fim de curso, aí ele automaticamente desliga. Esse motor ele é simplesmente acionado pela corrente elétrica de 110 a 220 entrando aqui. O que faz ele dar sentido para a direita ou para a esquerda é a peça circuito eletrônico que está aqui dentro. Porém esse motor está queimado. Exatamente o circuito eletrônico dele está queimado. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a parte eletrônica desse motor que vem de fábrica, vou fazer uma adaptação de forma que eu consigo usar esse motor com automação, né, para controlar por celular, e ainda vou aproveitar a função de fim de curso. Então acompanha no canal aí para vocês verem o que vai ser feito para ressuscitar esse motor que está queimado somente a parte eletrônica. Lembrando que o motor mesmo está aqui, essa parte não está queimada. Então segue no canal aí galera, valeu! Bom galera, depois de desmontado, então tá aqui a parte de circuito que eu comentei. Aqui nós temos a regulagem que eu falei que é o fim de curso, que essa peça vai girando, ó. Se vocês forem olhar bem, ela vai girar essa engrenagem, que essa engrenagem gira aqui, que abaixa aqui, ó. Então automaticamente, na hora que isso aqui está girando, ela vai, fecha aqui o contato, aí eu sei se é para um lado ou se é para o outro. Então a fiação elétrica vem, entra por baixo, passa direto, os dois fios verdes que saem aqui, ó. Um fio é o fio terra, tá ligado aqui. Essa parte aqui é a parte eletrônica. O outro fio é o fio branco, que ele vira o fio azul que entra como fase, né? E o outro fio é o fio verde, que ele entra o outro fio verde ele entra aqui na parte eletrônica como o fio verde total, é o fio terra de tudo, né? Eu tenho o segundo fio verde aqui que ele entra e vai para lá também como fio terra. Então tem o fio terra e o fio vindo como o fio verde da eletricidade, e o fio branco que entra como o fase que alimenta todo o circuito. Ele vai, eu tenho aqui também um capacitor eletrolítico que faz dar o start do motor, né? Esse capacitor aqui, ó, ele é exatamente 250 volts AC, né? Então, voltando aqui, eu sei que aqui, ó, a corrente elétrica do motor é o rosa e o preto do motor. O rosa e o preto ele sai do capacitor aqui também.
Só que o que acontece? Esse capacitor, ele interliga com a eletrônica. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tirar toda a eletrônica, que é essa eletrônica aqui, ó. São o circuito de radiofrequência, 2 relés de acionamento, né? E a fonte, que na verdade faz acionar os 2 relés aqui, ó. São 2 micros relés de 12 volts cada um. Então entra 110 aqui, aciona os relés fecham os contatos. Aqui eu tenho a função terra, né? E aonde sobe e desce o motor, né? Corrente elétrica que faz subir e descer o motor. Então ele mistura corrente elétrica com rosa, uma coisa, corrente elétrica com preto, ou sobe ou desce. Isso aqui tudo eu vou eliminar. Eu vou ficar somente com os fios, a fiação que está alimentando os relézinhos aqui e que está alimentando aqui o eletrolítico. Aí eu vou parar o vídeo aqui, vou fazer essas ligações e mostro novamente para vocês. Bom, galera, então eu tirei aqui a fiação do módulo. Ele está aqui, ó. É o que está pifado. Cortei a fiação, né? E vou mostrar para vocês então como é que funciona o motor sem essa peça. Com essa peça que o motor está queimado, né? Segundo a pessoa que me passou o motor. E a garantia desse motor aqui é de 1 ano. Ele já tem mais de 1 ano já instalado no cliente. Então, por isso que eu pude fazer isso aqui. Aliás, esse motor é chinês, né? E tem uma distribuidora no Brasil que compra maior quantidade e dá garantia de 1 ano contra defeito de fabricação, somente. Então, se você colocou no cliente lá depois de 1 ano quiser, né? Ainda mais que o motor, mesmo ficando, ele é uns desgastes, né? Mesmo ele ficando no seu local de trabalho sem tomar sol, essas coisas, né? Bom, então essa peça continua a ligação, já está ligado na tomada, tá? Muito cuidado quem for fazer isso aqui, se não tiver nenhum conhecimento com energia elétrica, é bom usar uma luva, né? É bom isolar os fios. Esse fio que está desligado aqui, ó, é o receptor, que eu simplesmente desemendei desse conector que vem aqui, ó, né? Então eu simplesmente desemendei o que faz a fiação. Depois eu tenho que tirar dessa peça de alumínio aqui, ferro fundido, que eu não preciso mais, né? Não vou ter mais essa função trabalhando. Então ficou da seguinte forma: o fio branco é a minha fase. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês. É a minha fase na chave de teste. O que acontece? O fio verde eu não estou ligando aterramento, mas poderia estar utilizando o fio verde, só que ele está desativado, não está passando por nada. O fio preto é meu terra. Se vocês forem olhar aqui, ó, o fio preto é meu terra, 12 volts, meu terra. Então o que acontece? Se eu fechar o terra com o rosa, vai para um sentido motor. Eu fechei o terra com o preto, ele vai com outro sentido do motor. E detalhe, eu estou seguindo o chaveamento aqui, ó. A parte de cima do fim de curso é esse fio aqui. A parte de baixo é o que está alimentando aqui o eletrolítico. É o que faz dar o arranque, né? Para dar o pico, o motor funcionar. Então o que acontece? Toda vez que você fechar, né, o fio terra para esse lado, o motor vai tomar um pique. Se o fim de curso estiver liberado, o motor vai girar. Se você fechar para esse lado, o motor vai também tomar um fim de curso, desde que a chave aqui esteja liberada. Então eu vou mostrar para vocês. Eu
Eu não sei se vai dar, eu acho que a minha câmera não vai pegar o motor girando. Mas não sei se vai dar para ouvir o barulho também. Ó, aqui o motor girou para um lado, porque é a ponta do motor. E aqui ele gira para o outro. Opa, esse aqui, ó. Ele gira para o outro. Então, se ele estiver girando aqui, ó. E eu vim aqui, ó. E fechar o contato, aqui, ó, eu paro como o fim de curso, eu aciono. Por que que eu paro? Porque tem que estar girando a engrenagem. Como não tem nada nessa ponta, eu não consigo mostrar isso. Eu vou tentar ver se eu consigo parar o vídeo e mostrar a ponta do motor girando. Mas o objetivo é mostrar para vocês, né, que o motor, a parte da fiação elétrica do motor não está pifado. O que está pifado é o circuito eletrônico, né? E pode ser a parte de transmissão aqui que abriu, que pifou, pode ser o circuito elétrico do relé, pode ser um dos relés. Ou seja, isso aqui infelizmente está condenado. Isso aqui é a parte de radiofrequência, né? Então não justifica importar essa peça aqui, né? Não é comercializado. Até onde eu sei, a distribuidora da China não comercializou como peça de reposição essa peça aqui. Então eu vou tentar colocar uma outra solução para trabalhar esse motor aqui e atender o que a gente precisa no seu ambiente, que é trabalhar controlando uma cortina, né, uma veneziana elétrica. Lembrando, só para quem não sabe, esse já é o segundo motor que me chega pifado, que realmente não está pifado. Ok, galera? É isso aí. Já já eu volto de novo então. Valeu! Bom, galera, eu tô numa posição aqui que eu acho que eu consigo mostrar a ponta do motor funcionando. Então aqui, ó, tô com a fiação, né, o terra, o fio preto com a posição vermelha. O motor vai girar, olha lá, a ponta dele tá girando, né, sentido aí horário, né? Não, tá rodando para a esquerda. Vou trocar aqui agora, aqui, ó, o meu fio rosa pelo fio preto. O motor está rodando o contrário. Seria anti-horário, sei lá. O horário rodando para a direita. Então, aqui então eu mostrei para vocês que realmente a fiação, a parte elétrica, né, sem ser a parte eletrônica, está funcionando. Então tá aí, eu que coloquei melhor aqui a posição para mostrar para vocês essa filmagem aí. Ok, vamos dando continuidade então ao vídeo aí. Então, galera, dando continuidade ao vídeo, eu agora estou com essa placa da MSS, né, que é controlado por esse chaveiro aqui, né, sinal radiofrequência, e também pode ser controlado pelo Broadlink, né, o Broadlink RM que tiver aí a opção de trabalhar com radiofrequência, você pode acionar. Então eu fiz as ligações, essa placa existe ela no modelo também de 110 e 220 a voltagem, né? Eu estou utilizando 12 volts, então tá aqui, vocês podem ver, ligado na fonte. E meu tablet está aqui que eu vou mostrar para vocês o acionamento também do motor pelo tablet. Então pelo chaveiro, né? Basta cadastrar as duas teclas do chaveiro nos dois relés, né? Ela tem essa tampa também, que você pode utilizar essa tampa, né? E ela é aberta para que fique mais fácil, né? E armazenar toda a estrutura, né? E fica somente parafusado por esses dois pinos. Então eu estou com tudo ligado aqui, eu vou mostrar para vocês através do chaveiro aqui, ó. Parei. O outro sentido. Parei. Lembrando então que como eu não tenho um tubo que gira dessa parte até aqui, ó,
para que eu possa regular o fim de curso, por isso que eu estou parando aqui com o chaveiro, né? E eu tenho aqui então já no meu tablet o módulo chaveiro instalado, que é a mesma coisa. Então aqui, ó, eu dou o comando para acionar e dou o comando, tá vendo? Aliás, deixa eu pegar uma posição melhor aqui, porque senão vocês não vão ver eu acionando aqui e ao mesmo tempo deixa eu ver se daqui eu consigo aqui, ó. Acho que aqui eu consigo mostrar para vocês. Então aqui, ó, motor para um lado, parei, motor para o outro lado, parei. E aqui então eu posso fazer timer, né? Posso adicionar, tá vendo? O módulo relé chaveiro, qual a tecla que eu quero, qual o horário que eu quero que liga, que desliga, né? Repetir se for preciso. Então assim, é muito fantástico, né, as opções que o Broadlink te oferece, né? Eu tenho muito mais coisas aqui em casa, mas eu tenho esse módulo chaveiro exatamente para teste, né? E tem também o módulo de persiana, que é controlado também por 3 teclas, né? Que é o sobe, desce, sem para. Então assim, ficou mais uma vez aí para comentar com vocês, né? Ficou então funcionando o motor, a parte elétrica, né? A parte digital, né? Que é a peça que estava queimada, eu eliminei e substituí por essa peça aqui, né? A vantagem, além de ter feito essa substituição, é que eu posso ter a mesma coisa com o controle remoto que eu tinha antes, né? A diferença é que é um chaveiro, mas é o mesmo controle, ou seja, você tem o mesmo acesso que tinha antes. E além disso, você também pode colocar esse módulo de relé no Broadlink, né? Porque ele é uma frequência aí de radiofrequência 433, então você consegue colocar. Esse chaveiro aqui não adianta aumentar essa antena, né? E sim, só desenrolar para ter uma recepção do chaveiro para ele, mas aumentar esse cabo, o pessoal da MSS, perdão aí, no próprio manual já fala, né? E outra coisa também é que o alcance é no máximo 100 pés aí, sem obstáculos, e ainda não tem como uma peça desse tamanho ter um alcance maior, né, numa distância maior aí, com obstáculos, né, que cada caso é um caso, cada caso tem sua interferência aí para ser gerado. Então foi ligado a fase diretamente no motor, pelo motivo de eu não ter esse módulo de relé interligado no 110. Então eu estou alimentando ele por 12 volts, né, a fonte está ali. Então eu liguei a fase aqui e estou trabalhando somente com terra, né, que é o fio que entra aqui e distribuo. Por quê? Dessa maneira aqui eu não corro risco nenhum de danificar essa peça que está trabalhando com 12 volts. Se eu estivesse trabalhando com essa módulo de relé entre 110 ou 220, eu entraria com energia aqui, ao mesmo tempo iria fazer uma ponte, então eu poderia entrar com essa fase, né, juntamente aqui. Não precisaria de ficar essa ponte, né, e com isso facilita muito a instalação então. Ok, galera? Tá aí então o vídeo que eu queria mostrar para vocês, né, sobre o reaproveitamento desse motor chinês, né, funcionando 100%, né, e quem gostou aí, não deixe de deixar o seu joinha, e até um próximo vídeo no canal. Valeu, galera, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.